vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma fase que o seu cônjuge pode estar agora, ou se ele não está, você tenha certeza que ele vai chegar. Eu já fiz um vídeo falando sobre as fases do cônjuge e essa é uma das fases que acontece. Um momento que ele diz que quer voltar, mas 5 dias depois ele já muda de opinião. É a indecisão dele, né? A oscilação dele, né? Uma das coisas que eu mais falo é: eles podem oscilar, mas a gente não. A gente precisa manter o mesmo posicionamento. E eu recebo diariamente, gente. Eu acho que não tem um dia sequer que eu não receba esse tipo de pergunta, achando é normal, Elaine, ele se aproximar, dizer que tá pensando em voltar, que quer voltar com a família. Dias depois ele já muda de opinião, já diz que ele quer ficar com a pessoa lá que ele tá bem assim, ou que ele quer continuar solteiro, que ele tá bem, que ele tá vivendo bem. E fica nesse ciclo muito grande, né? E uma das coisas que eu mais falo aqui pra vocês, que o nosso posicionamento diante disso que vai fazer toda a diferença. Por quê? Quando eu falo assim, gente, não oscila junto com o seu cônjuge. Seu cônjuge, ele tá oscilando, ou até mesmo tem dias que ele tá super bem, te trata super bem, mas tem dias que ele já é mais bruto, mais grosso, mais rude. E a gente não pode entrar nessa cilada que o inimigo arma pra gente também. Porque que acontece? Quem tá aqui assistindo meus vídeos, quem tá aqui tentando se restaurar, quem tá aqui tentando aprender é você, não é ele. Então é normal ele agir errado, ele agir conforme o pecado quer, tá? Que eu já vou explicar sobre isso. E a gente não, a gente tá aqui. Não vou falar assim, a gente tem que ser certa, a gente tem que acertar sempre. Não, né? Porque a gente não é perfeito e a gente sempre vai cometer algum tipo de deslize, um erro, né? Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa aprender. A gente precisa errar menos, a gente precisa aprender a aprender com os nossos erros, né? E comigo foi assim. Eu assistia já vídeos de restauração de casamentos quando eu tava vivendo, né, toda a minha situação, e muitas vezes eu vinha aqui e assistia um vídeo de alguém e a pessoa falava, não faz isso, não age por isso, deixe ir, nananana. Acontecia alguma coisa, o meu marido, igual a vez que meu marido terminou com a OM, uma das brigas deles lá, e ele não veio aqui pra minha casa, ele pegou e saiu com um amigo. E nisso que ele saiu com um amigo, eu me revoltei muito. Porque eu falei, assim, aquela fase que a gente, Senhor, eu tô aqui fazendo tudo certo, eu não tô ligando, eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, eu não tô pedindo mais pra voltar. E mesmo assim, ele se permitiu, né, que eu já tinha esse entendimento, que tudo acontece com a permissão de Deus. E o Senhor permitiu que ele fosse lá sair com fulano pra beber, pra arrumar outra mulher, pra sair com mulher. Porque os nossos pensamentos são esses, né? E mal eu sabia, né, diante de todo o meu desespero dentro da minha casa, que ali onde meu marido estava, com aquela pessoa que era uma pessoa, né, de farra, que essa própria pessoa estava conversando com meu marido. Tava ali falando, dando conselhos bons pro meu marido, né? E a nossa questão é que a gente age muito com a carne. E se a gente age com, às vezes, né, com a carne, como que você quer que o seu cônjuge não comece a agir assim? Por quê? O que segura o seu esposo do outro lado é o pecado. É a carne. Ele acaba agindo por impulso também, né, lá do outro lado, porque muitas vezes, assim, ele quer sair. Quantas vezes você já ouviu o seu cônjuge falar isso? Quem já ouviu isso, escreve aqui que já ouviu, pra você não achar que é só você sozinha. Que ele fala assim, eu tento sair de lá, mas tem alguma coisa que me segura. Tem alguma coisa que me prende que eu não consigo sair de lá.
Ah, eu tento sair, mas eu não consigo. Você já deve ter escutado esse tipo de situação. A questão é que são dois lados. Um lado puxando ele com você, com as suas orações, as angústias. Muitas vezes eles falam que se sente angustiado, que não consegue dormir direito, e nananã, mas não consegue sair, né? Por quê? Existe o outro lado que puxa o pecado. O pecado, ele é uma ilusão. Aí o que acontece, né? É um desejo carnal que ele tem até na outra pessoa também. Às vezes a gente se questiona, a gente acha, ele ama ela. E eu achava isso. Quantas vezes eu achava assim, não, ele deve amar essa mulher, porque ele deixa de ficar com os filhos, ele deixa de viver momentos com os filhos para viver com ela, então ele ama. E sem contar, gente, nessa fase aí de volta, não volta, volta, não volta, tem os momentos que a outra lá se faz também de difícil. E aí você vê o seu cônjuge indo atrás daquela pessoa e a gente fica assim, caramba, ele ama ela de verdade. Eu vivi isso. E não é isso, gente. É a carne. Primeiro, o que ele sente pelo outro lado, eu vou te dizer com todas as letras, não é amor. É por isso que muitas vezes tem muita briga, muita confusão. A OM não deixa ele se aproximar de você, ou se aproximar dos filhos. Tem muitas essas questões, porque elas sabem que no fundo o que eles sentem por você pode retornar a qualquer momento, que elas podem perder a qualquer momento. Então elas usam de todos os artifícios, de todos os meios para segurar ele na carne, nos prazeres da carne. E quando eles, né, tem isso, por exemplo, meu marido, ele falava, né, uma vez ele me falou que por que ele sempre saía muito com ela, coisa que ele tipo assim, meu marido é mais caseiro, ele até gosta de sair, mas ele não gosta de lugares muito cheios, nada disso, e com ela ele fazia isso tudo. E ele me falava, eu gostava porque quando, sabe aqueles momentos que você não tem nada pra fazer, você fica em casa só assistindo um filme, comendo alguma coisa, assim, aqueles momentos em paz. Ele falou que com ela ele não conseguia ter. Então, por isso que sempre ficava em busca de alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra sair, pra não ter esses momentos, porque quando tinha esses momentos lá, ele se sentia angustiado, ele não se sentia em paz. E é exatamente isso, né? Por isso, as oscilações que eles têm. E você precisa saber lidar com essa situação. Então, quando o seu cônjuge começar com toda essa questão de onde eu volto, onde eu não volto, onde eu volto, onde eu não volto, você não pode começar a querer brigar, a querer colocar ele contra a parede, porque isso são atitudes que acabam afastando ele. Se ele chegar pra você e falar assim, ah, não, eu vou voltar. Meu marido falava, né? Ah, Elaine, eu vou voltar, mas eu não sei quando. Eu falava, ok, enquanto você não se decide, eu vou vivendo a minha vida, eu vou fazendo as minhas coisas. E aí, quando você cair na real, a gente conversa e vê qual vai ser a minha situação também. Em nenhum momento eu ficava dizendo pra ele assim, isso depois que eu descansei, tá, gente? Ah, tá bom, vai lá que eu vou ficar aqui te esperando. Eu não falava isso. Eu falava, tá ok, vai lá, vive lá que eu vivo aqui. E aí, quando você cair na real, a gente vai ver. A gente conversa em qual situação também eu vou estar, né? Pra não dizer, ah, tá bom, vou ficar te esperando aqui. Mas é pra gerar aquela dúvida no ser. Aí, depois de um tempo, ele falou assim, ah, não vou voltar não, tô bem aqui. Tudo bem, eu continuo vivendo a minha vida e você sabe o que é melhor pra você. Eu sempre falava muito isso pra ele. Você sabe o que te faz feliz. Então fica aonde você se sente em paz. Eu falava muito isso porque eu sabia que lá ele não tinha paz. Então eu sempre botava sempre nessa mesma tecla. Fica onde você fica em paz. Tipo assim, ele falava aquilo, mas ao mesmo tempo eu fazia ele pensar, não, aqui realmente lá eu não tenho paz. Você tá me entendendo? Então, assim, procure não entrar nessas oscilações junto com o seu cônjuge, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, é muito importante que você se inscreva, tá bom? Deixar o seu like também é muito importante. E Deus abençoe a todos.